Quando falamos sobre os raios, eu acredito que é um assunto profundo e devemos pensar em algumas particularidades. Na minha opinião, seguindo a linha mais tradicional e a linha original de Grande Fraternidade Branca, uma das maneiras de você saber qual é o seu raio é você ler e estudar a Grande Fraternidade Branca. Porque no momento em que você se torna um aluno, um iniciado, né? E você passa a estudar os mestres, você vai entendendo que cada raio tem uma manifestação e uma influência, inclusive nas escolhas profissionais. No momento que você estuda, você vai começar a entender, né, que a escolha da sua profissão, a forma como você vê o mundo, as coisas que você faz tem a ver com um determinado raio. Então, me parece muito lógico que essa seja a primeira maneira de você entender qual é o seu raio. Muitas pessoas utilizam um cálculo que algumas pessoas na internet disponibilizam para saber qual é o seu raio. No entanto, na minha opinião, nem sempre bate, nem sempre fica claro. Uma pessoa, às vezes, ela é de um raio pelo seu nascimento, no entanto, ela percebe que ela não tem nada a ver com aquele raio. Então, eu acho que tem que pesquisar um pouco mais, entender um pouco mais de Grande Fraternidade Branca e realmente entender que talvez isso foi criado depois, né, da Grande Fraternidade original, que são os mestres ascensionados, que tem a ver com esses americanos, que inclusive eu explico em um dos vídeos aqui para vocês, que começaram todos esses estudos da Grande Fraternidade Branca. Outra maneira é através dos videntes, os próprios videntes. Por exemplo, eu vou falar um pouco agora de mim para vocês. E acho que essa aula ela é muito válida, tanto para os meus alunos de Reiki, quanto para os meus alunos de refinamento divino. Quando eu estou iniciando uma pessoa em Reiki, eu costumo realmente ver a sua influência de raio. Isso me vem como uma visão, tá? Então, assim, por exemplo, uma pessoa, ela vai fazer uma iniciação em Reiki e o raio aparece para mim. Isso é muito natural no Reiki, os raios aparecerem. Por quê? Porque os mestres ascensos se manifestam também através do Reiki. E é claro que o Reiki tradicional de Mikao Usui talvez nunca tenha falado diretamente de Grande Fraternidade Branca. Mikao Usui nunca falou diretamente de Grande Fraternidade Branca. No entanto, os raios têm a ver com os chakras. E os reikianos, muitos deles veem cores e luzes, inclusive o próprio Mikao Usui. Então, é óbvio que existe sim uma ligação e uma comunicação. Agora, isso vai depender do médium, né? De ele ser um vidente ou não. Ele pode ser um reikiano, pode iniciar pessoas e talvez não ter evidência para enxergar as cores. Na minha opinião, esse assunto é bem complexo, porque o que acontece? Eu mesma descobri ao longo da minha vida que quando eu estudei os raios, eu me vi totalmente dentro do raio rosa. A minha personalidade, a minha forma de ser, tudo que eu busquei nessa existência, eu me enxerguei dentro do raio rosa. No entanto, em evidência com uma pessoa, ela me disse que eu também era do raio branco, da purificação. E depois eu também descobri que eu também trabalhava dentro do raio violeta da transformação, até porque sou reikiana. E se eu for um pouco mais fundo, eu também vou dizer assim, bom, hoje como uma terapeuta, eu devo também trabalhar dentro do raio do Rafael, do Mestre Larion, do raio verde. Então, é aqui que eu quero chegar e quero que vocês entendam. Na verdade, não existe um raio definido pelo nascimento apenas. Existe um raio que nos define, não existe um raio especial que nos define. Existe quando a gente chega nesse lugar que eu disse a vocês, como eu sou como personalidade.
Bem, eu sou o raio rosa. Mas se eu for mais profundamente, por ser uma terapeuta, eu vou me encontrar dentro do raio verde. E supostamente eu vou me encontrar também dentro do raio azul, porque eu estou aqui fazendo justiça, tentando ajudar pessoas, tentando desfazer magias, no caso do meu trabalho. Então, eu também trabalho. Também trabalho com a chama violeta. Por quê? Porque eu trabalho no raio, eu também faço transformação. Então, vocês entendem? Na verdade, nós oscilamos entre os raios. Não existe um raio definido. De repente, até os meus 20 anos, eu era totalmente o raio rosa. Aí eu fui lá, eu me tornei uma professora, eu avancei para uma terapeuta e talvez aí eu já entrei também no campo do raio verde. Então, na verdade, a gente vai manifestando alguns raios durante a nossa existência. Quando nós vamos adquirindo conhecimentos extras, mediante aquele conhecimento inicial que nós começamos. Na minha opinião, é difícil afirmar que exista um raio de nascimento. Pode ser que exista um raio de nascimento de proteção. Eu posso entender isso. Então, no caso, eu também trago sempre a mestra Rovena do raio rosa como minha mestra que me ajuda nos meus trabalhos de cura, por eu ser do raio rosa. Por eu, essencialmente, saber que a minha alma é do raio rosa. Mas porque eu verifiquei, porque eu olhei, porque eu estudei isso e entendi que eu tinha tudo do raio rosa. Então você tem que estudar os raios para poder compreender qual é o raio que você está se manifestando. Qual o raio que você manifesta nesse plano, nesse cenário aqui. Isso é o mais importante. Quando eu faço aquela sominha lá, pela data do meu nascimento na internet, eu sou o raio azul. Mas eu acho que não fecha muito. Por quê? Porque eu, na verdade, acredito que eu sou muito mais o raio rosa. E porque realmente eu sou. Entende? Então, essa soma, ela não vem da grande fraternidade branca original da data de nascimento. Tá? Então, aí é uma questão de crença, é uma questão de estudo, é uma questão de você entender. Na minha opinião, como mestra de Reiki, e trabalhando com os raios na grande fraternidade branca e dando curso, ministrando o curso do refinamento divino, eu acredito que não existe uma influência total através desse raio que a gente faz a conta na internet, tá? Que a gente faz ali aquela continha e tá, sou do raio azul. Eu, por exemplo, me sinto muito mais, as minhas qualidades são muito mais do raio rosa do que do raio azul. Agora eu, por outro lado, acredito que eu também esteja trabalhando com o raio azul. Por quê? Porque eu também faço desmanches e coisas, né, através de trabalhos espirituais que têm a ver com a justiça. Entende? Então você tem que ler ali, estudar realmente cada raio, entender qual é o raio que você se adapta mais. Quando as pessoas são iniciadas em Reiki, normalmente elas vão ter uma ajuda extra. Porque ali elas vão ter um novo mestre que entra para ajudá-las e auxiliá-las. E quando eu vejo aquele mestre e aquela cor específica, talvez eu só esteja querendo dizer para a pessoa que ela tem mais um aliado, mais um auxílio naquele momento que ela se inicia. Agora, se ela não praticar o Reiki, se simplesmente ela ignorar o trabalho, isso significa que talvez ela não vai mais estar manifestando aquele raio que eu vejo no momento da iniciação. Você consegue me compreender? Porque isso não é uma questão somente de ver o raio, mas isso é uma questão de manifestar o raio. Então, digamos que no meio de uma iniciação de Reiki, você foi iniciar o seu aluno e você viu ali a chama rubi dourada. E aí essa pessoa não tem nada a ver com a chama rubi dourada. Essa pessoa não tem nenhum atributo da chama rubi dourada. Ela não tem nada da chama rubi dourada. Mas você pode entender nesse momento que a partir de agora, com o Reiki, ela está recebendo um auxílio extra da chama rubi dourado. Isso significa que ela vai ficar manifestando a chama rubi dourado? Não, porque ela pode simplesmente abandonar o Reiki e não fazer mais. E aquilo vai ficar fraco para ela. Então eu posso ter uma ajuda, por exemplo, do arcanjo Rafael, mas se eu simplesmente não utilizo isso, isso vai ficando cada vez mais fraco. Por quê? Porque tudo só se manifesta quando a gente realmente utiliza, quando a gente realmente manifesta junto, entende?
Esse é um assunto bastante complexo, mas eu espero ter sanado a dúvida de alguns alunos meus sobre os raios. Namastê e beijos de luz.